Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. No dia de hoje, com a graça de Deus, nós vamos meditar sobre Santa Luzia e as novas gerações. Oração a Santa Luzia. Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados, antes de negar a fé e compuscar vossa alma. E Deus, com um milagre extraordinário, vos devolveu outros 2 olhos sãos e perfeitos, para recompensar vossa virtude e vossa fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós, para que protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em companhia dos anjos e santuário. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha alma. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Agora, em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de Santa Luzia, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje nós estamos no 5º dia da nossa novena dedicada àquela que é a padroeira dos olhos, Santa Luzia. No dia de hoje nós queremos pedir a intercessão de Santa Luzia, queremos meditar sobre Santa Luzia e as novas gerações. Uma vez uma pessoa disse assim: Padre, precisamos rezar pelos jovens porque os jovens são o futuro da igreja. Eu acredito que os jovens realmente precisam de oração, mas os jovens não são o futuro da igreja. Os jovens são o presente da igreja. A igreja, ela conta muito com os jovens. Me recordo como quando eu era jovem, penso que ainda sou, naturalmente não tanto quanto eu era antes, e dizendo isso, me ajuda a refletir como que nós devemos evangelizar os jovens. Quando eu era jovem, uma das coisas que eu mais gostava, sou natural de Campinas, a Toca de Assis existe até hoje, diminuiu um pouco as vocações, mas existe até hoje. Toca de Assis, ela cuidava de um local muito bonito, muito agradável em Campinas, chamado Templo Votivo. O Templo Votivo é perto da Igreja do Carmo. Lá na Igreja do Carmo nós temos a catedral, e aí tem
temos que caminhar ali mais ou menos uns 5, 10 minutos andando, aí tem a Igreja do Carmo. E ali perto, se nós continuamos andando um pouco, nós temos um local chamado Templo Votivo. No Templo Votivo não tem imagens dentro da igreja. A última vez que eu fui era assim, imagino que seja até hoje. Mas dentro do Templo Votivo sempre teve um grande ostensório e adoração ao Santíssimo Sacramento. Adoração o dia todo. Eu fazia cursinho ali perto, fazia até, vamos fazer propaganda, eu fazia o cursinho do Objetivo, e aí eu queria entrar na universidade, tinha vontade de fazer direito. E eu me recordo ali começando a vir para a igreja, eu ia no cursinho, e muitas vezes antes da aula, outras vezes até depois da aula, eu ia e fazia a minha adoração ao Santíssimo. Mas algo que tocava o meu coração, quando eu me sentia realmente muito feliz, era quando havia vigília a noite toda. Quando tinha oração durante o dia, e alguns minutos, tudo, mas quando eu era desafiado a passar a noite toda em vigília, aí era como se me desafiasse, como se pedisse para eu fazer algo que era difícil e algo que era significativo. Eu ia. Me recordo quando eu trabalhava no Santuário São Judas Tadeu, em São Paulo, e os meus primeiros anos de sacerdote, eu fui fráter, diácono e depois padre no Santuário São Judas. E aí eu gostava de celebrar uma missa com os jovens, na primeira sexta-feira do mês, à meia-noite. E aquela missa sempre tinha muitas pessoas. Depois da missa, nós tínhamos a pregação, também passávamos a noite toda em adoração. Me recordo que tinha algumas pessoas que, quando a gente convidava para missa, para adoração, não sei, não vou. Mas quando tinha vigília, passar a noite toda em adoração, aquelas pessoas iam. Por quê? Porque era desafiador, porque era difícil. Isso explica que uma vez, isso pode ser explicado através de uma frase. Uma vez o Papa Bento XVI ele disse em uma Jornada Mundial da Juventude: os jovens não têm medo do desafio, os jovens têm medo de uma vida sem sentido. O que é uma vida sem sentido? Uma vida sem sentido, muitos vão falar, é sem Deus, sem dúvida, mas uma vida sem sentido é uma vida onde a pessoa não encontrou uma razão para viver. Uma vida sem sentido é uma vida que a pessoa não encontrou uma motivação, ela não encontrou algo que realmente faça ela sair de si mesmo para se sentir desafiada. Então o jovem não tem medo do desafio. O desafio faz parte da vida. Um jovem, ele namora uma pessoa de outra cidade, ele viaja, passa a noite, dorme no chão, faz tudo, come coisa que não gosta. Por quê? Porque ele é desafiado, porque ele está o coração e a paixão dele. Então, nós devemos recordar, todos nós, sem exceção, temos no mais profundo do nosso coração um grande desejo pela verdade. Um grande desejo pela verdade, e a verdade é Deus. Que nós possamos, isso a internet ela tem um espaço que é formidável, que nós possamos apresentar a verdade aos nossos jovens de um jeito atraente. Por que tem tantos exemplos de pastores, de leigos, muitas pessoas se convertendo à verdade? Ou seja, saindo do protestantismo e voltando à única igreja fundada por Jesus. Por que isso acontece? Porque nós, graças a Deus, finalmente estamos conseguindo apresentar a verdade de uma maneira que ela atrai, que ela toca, de uma maneira bem fundamentada e de uma maneira também que tem qualidade na comunicação. Eu sempre percebi esse grande problema em nós, filhos da igreja. Nós temos a verdade, nós temos 2000 anos de história, nós temos a sucessão apostólica, nós temos os santos, nós temos um grande tesouro da fé, mas parece que a verdade que ela existe, que ela é Cristo, está na igreja fundada por Ele, parece que a comunicação dessa verdade não conseguia atrair. E agora, graças a Deus, está acontecendo um grande Pentecostes. Pessoas estão voltando, jovens estão voltando. Quantos seminários, quantos institutos estão cheios, pessoas com profundo desejo de se entregar totalmente a Deus. Então, jamais subestime um jovem. Jovem, ele quer ser desafiado, ele tem um desejo pela verdade, mas essa verdade ela precisa ser apresentada de uma forma clara e convincente. Para isso nós precisamos o Espírito Santo. Peço para você, avó, que tem neto, para vocês que são pais que têm filhos, que são adolescentes e jovens, que vocês jamais desistam de rezar por eles e rezarem com eles.
Nós pedimos a intercessão de Santa Luzia para a futura geração, para aqueles que serão o presente, que já são presente, mas que serão principalmente o futuro da igreja. Que Deus abençoe esses jovens, que eles possam encontrar a Cristo e possam conhecê-lo, amá-lo e servi-lo de todo o coração. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, cultive também o desejo de ser jovem no seu coração. Jovem não significa uma pessoa que tem pouca idade. Jovem é alguém que tem ainda os seus olhos brilhando por terem se encontrado ou ter se encontrado com a verdade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Quero ver justiça e solidariedade, quero ver a luz da fraternidade, quero ver o mundo mais igual, quero ver o bem vencer o mal. Quero ver justiça e solidariedade, quero ver a luz da fraternidade, quero ver o mundo mais igual, quero ver o bem vencer o mal. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja um mundo bem melhor, onde haja fé e amor, onde a esperança seja sempre o motivo maior. Quero ver o sol brilhar para todos, quero ver chegar a vez de quem não tem, quero ver um sorriso em cada rosto, quero ver a paz reinar. Amém. Quero ver o sol brilhar para todos, quero ver chegar a vez de quem não tem, quero ver um sorriso em cada rosto, quero ver a paz reinar. Amém. Santa Luzia, protege os meus olhos, para que eu veja